Já alguma vez disse algo e arrependeu-se logo a seguir? Ou julgou uma situação e depois descobriu que estava completamente enganado? Acredite, não está sozinho. Ser precipitado nas conclusões e nas palavras é uma armadilha em que todos nós podemos cair. E as consequências podem ser mais sérias do que imaginamos. Hoje vamos explorar por que é que abrandar e pensar, antes de falar, pode mudar completamente os nossos relacionamentos, a nossa carreira e até a nossa própria felicidade. Pensemos nos nossos relacionamentos pessoais, os laços mais preciosos que temos. Quantas vezes um mal-entendido começou porque alguém tirou uma conclusão precipitada? Vemos uma mensagem, ouvimos parte de uma conversa e a nossa mente preenche o resto, quase sempre com o pior cenário possível. Julgar um amigo ou um familiar sem ouvir toda a história é como ler apenas o último capítulo de um livro e achar que se sabe tudo. Isto gera mágoas profundas e pode destruir a confiança que levou anos a ser construída. E o que dizer das palavras ditas no calor da emoção? Numa discussão, a adrenalina sobe e de repente dizemos coisas que não queríamos, apenas para ferir. Estas palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Podem criar feridas que, mesmo com pedido de desculpas, deixam cicatrizes. Quantos laços valiosos já não se romperam por causa de um momento de impulsividade? Agora vamos levar este raciocínio para o ambiente de trabalho. Aqui as apostas são igualmente altas. Imagine uma reunião importante. Alguém apresenta uma ideia e, antes mesmo de terminar, outra pessoa interrompe com uma crítica baseada numa suposição. Essa conclusão precipitada pode não só matar uma ideia potencialmente brilhante, como também pode levar toda a equipe a tomar uma decisão errada, custando tempo, dinheiro e recursos à empresa. E os comentários impensados. Um e-mail enviado com raiva, uma piada de mau gosto no corredor ou uma crítica feita sem pensar podem destruir a sua reputação profissional. Num instante pode passar de um colega respeitado a alguém visto como conflituoso, pouco confiável ou imprudente. A confiança dos seus colegas e superiores é um ativo valioso, e perdê-la por causa de um impulso é um preço muito alto a pagar. A nossa relação com a informação e o conhecimento também é profundamente afetada por esta pressa. Na era da internet, somos bombardeados com notícias, artigos e opiniões a cada segundo. A tentação de ler apenas o título e formar uma opinião é enorme. Tirar conclusões rápidas, sem verificar as fontes, é a receita perfeita para espalhar desinformação. Partilhamos uma notícia chocante sem confirmar se é verdadeira e, sem querer, tornamo-nos parte do problema. A nossa credibilidade fica em jogo. Pense num debate ou numa discussão acadêmica. Se responder imediatamente sem refletir, sem estruturar o seu argumento, corre o risco de parecer superficial ou mal informado. A sabedoria não está na rapidez da resposta, mas na profundidade da reflexão que a antecede. Pausar, pensar e depois falar demonstra maturidade e inteligência. As redes sociais são talvez o maior palco para a impulsividade digital. Uma postagem feita por impulso, um comentário raivoso, uma opinião forte sobre um tema que mal conhecemos, tudo isto pode viralizar de forma negativa em questão de minutos. O que era um desabafo momentâneo pode transformar-se em uma tempestade digital, com consequências reais para sua vida pessoal e profissional. O fenômeno de a cultura do cancelamento muitas vezes alimenta-se de julgamentos apressados, vemos um clipe fora de contexto, lemos um tweet antigo e, sem procurar entender a situação completa, juntamo-nos à multidão que aponta o dedo. Esta pressa em julgar pode destruir reputações, causar danos psicológicos imensos e, muitas vezes, baseia-se em informações parciais ou falsas. A confiança, que é tão difícil de construir online, pode ser perdida num único post impulsivo. Ampliando ainda mais o nosso olhar, vemos como esta precipitação afeta a política e a sociedade como um todo, quando líderes tomam decisões importantes baseadas em informações incompletas ou sob pressão popular momentânea. Comunidades inteiras podem sofrer as consequências. Uma lei aprovada à pressa. Uma política pública implementada sem o devido estudo de impacto. Os resultados podem ser desastrosos e duradouros, e as polaveras, na diplomacia ou na política, uma única frase mal colocada pode gerar uma crise nacional ou internacional. Palavras têm o poder de iniciar conflitos, de polarizar a sociedade e de incitar ao ódio. Quando ditas sem o devido cuidado, especialmente por figuras de autoridade, seu impacto negativo é multiplicado exponencialmente. Então, quais são as consequências reais de agir e falar sem pensar? Em primeiro lugar, a perda de confiança. Seja um amigo que se sente traído, um chefe que duvida da sua capacidade de julgamento ou o público que deixa de acreditar em si, a confiança é a primeira vítima. Em segundo lugar, surgem os conflitos e desentendimentos. A maioria das discussões poderia ser evitada
se as pessoas simplesmente parassem para ouvir e entender a perspectiva do outro antes de reagir. Em terceiro lugar, tomamos decisões erradas com impacto duradouro. Decisões financeiras, de carreira ou de vida, quando feitas por impulso, raramente são as melhores. Quarto, a nossa reputação fica manchada. Somos aquilo que fazemos e dizemos repetidamente. Se a impulsividade for um padrão, seremos vistos como tal. E por fim, a consequência mais íntima, o arrependimento pessoal. Aquele sentimento amargo de pensar se eu tivesse esperado um pouco, se eu não tivesse dito aquilo. Esse peso pode acompanhar-nos por muito tempo. Então, como podemos combater este impulso? O primeiro passo é a consciência. Reconhecer que temos esta tendência. O segundo é criar o hábito de pausar. Antes de responder a um e-mail zangado, espere. Antes de comentar numa discussão online, respire fundo. Antes de julgar alguém, pergunte a si mesmo: eu tenho todos os factos? Uma técnica simples é a regra dos 10 segundos. Conte até 10 antes de falar ou agir numa situação tensa. Parece simples, mas dá ao seu cérebro racional o tempo necessário para assumir o controle do seu cérebro emocional. Pratique a escuta ativa. Ouça para compreender, não apenas para responder. Faça perguntas. Procure esclarecimentos. Mostre que valoriza a perspectiva do outro. Lembre-se, a pressa é inimiga da perfeição, mas é acima do tudo inimiga da sabedoria e da paz. Ser deliberado nas nossas palavras e conclusões não nos torna mais lentos, torna-nos mais inteligentes, mais confiáveis e mais respeitados. Da próxima vez que sentir o impulso de saltar para uma conclusão ou de dizer a primeira coisa que lhe vem à cabeça, pare, respire, pense. A sua paz de espírito, os seus relacionamentos e o seu futuro o agradecerão. Obrigado por assistirem. Se este vídeo vos fez refletir, deixem um like e partilhem com alguém que precise de ouvir esta mensagem. E claro, subscrevam o canal para mais conteúdo como este. 8 Up.